Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa segunda lição do terceiro trimestre, que tem por título A Mensagem de João Batista. Vamos dar início fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma aulinha, né? Que o Senhor nos proporciona neste dia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento em que o Senhor nos concede e te pedimos, Espírito Santo, que a tua mensagem seja falada, Senhor, dirigida em cada coração de todos aqueles que estão participando e ouvindo a tua palavra, seja sobre as nossas vidas, os nossos lares, não só hoje, mas desde agora, para todo sempre. Amém. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a mensagem de João Batista, né? O versículo-chave de hoje, a Bíblia diz, está em João capítulo 1, verso 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa lição se encontra em João, do capítulo 1, do verso 19 ao 34. Tópico 1. Vamos lá? Tópico 1. Os objetivos dessa lição, primeiro, é conhecer, né? Conhecer a vida e o ministério de João Batista, compreender a mensagem do arrependimento e entender que Jesus batiza com o Espírito Santo. Na outra lição passada, nós aprendemos sobre a natureza de Cristo, e essa a gente vai aprender a mensagem de João Batista, porque nós, como a gente aprendeu como é a natureza de Cristo, agora a gente vai aprender um pouco sobre a vida de Jesus, né, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, e aprender um pouquinho do que João Batista ensina. O tópico 1 fala quem é João. Às vezes a gente escuta falar sobre quem é João, né? E João era filho de Zacarias e Isabel. Ele era sacerdote no templo, né? E o que acontece? João já foi filho assim de pais bem idosos, né? Como que aconteceu isso? Foi uma promessa do Senhor. Zacarias era a vez dele, porque os sacerdotes eles tinham como se fosse uma escala, né? Para ir no templo fazer os seus cuidados, fazer os seus reparos, fazer a oferta no templo, e era a vez de Zacarias. E quando ele estava no templo, aparece o anjo Gabriel para ele e fala que ele seria pai, porque ele e Isabel já sendo tão idosos, seria difícil, e ele ficou tão assim contente, não queria nem acreditar. Chegou a duvidar mesmo, né? E o anjo fala para ele, fala, ó, como você duvidou, não creu, um sinal, não é nem que você duvidou, um sinal para que você creia, você vai ficar mudo, até a sua mulher conceber e ter o filho. E ele ficou lá dentro, como só podia entrar o sacerdote no templo, né? Ele ficou lá um tempão e as pessoas que estavam lá fora esperando para que ele saísse, porque ele estava realmente oferecendo a oferta, as pessoas esperando, ficaram ansiosas para que ele saísse, para saber o que estava acontecendo. E viram que estava ocorrendo um sinal do Senhor, devido à demora que ele estava tendo. E quando ele sai, né, as pessoas veem que ele está mudo, e eles creram, eles tiveram a certeza de que o anjo estava ali com ele. Então, quando ele saiu do templo, alguns meses depois, no 6º mês, que Isabel estava grávida, né, que se cumpriu o que o anjo havia dito a Zacarias, Maria foi visitada por o anjo Gabriel. E ela ficou sabendo também que iria ficar grávida do Espírito Santo. E ela ficou assim impactada, porque como, né? Ela é uma jovenzinha, ficar grávida, assim, foi uma surpresa, né? E ela vai até Isabel, vai visitar Isabel, que elas eram primas, e quando ela chega até Isabel, a criança no ventre de Isabel salta, o menino pula no ventre de Isabel, né? E o que acontece? Isso foi uma confirmação de que o Messias viria, né, através de Maria.
E o que acontece? Depois disso, a gente já entra no tópico 2, que fala a mensagem do arrependimento, né? E ao tempo determinado, Isabel deu à luz ao menino, e ao 8º dia, ele geralmente fazia a circuncisão do menino, né? E o que acontece? Naquele momento, as pessoas queriam saber o nome que iam colocar nos filhos, porque geralmente eles colocavam o nome dos pais, né? E Isabel vai e fala que não, que o nome que ela iria colocar seria João. E como Zacarias estava mudo, foram perguntar para ele, porque ele ainda não estava falando. Ele vai e escreve numa plaquinha que o nome do menino seria João, né? E neste momento, ele voltou a falar depois disso daí, porque foi para que cresce e se cumprisse a palavra de Deus, né? Ele começa a falar e ele profetizou, e através de tudo isso ele profetizou que o seu filho seria aquele que abriria o caminho para o Messias. Ele já profetizou que ele seria um grande profeta, né? E assim, a Bíblia não relata exatamente a vida desse menino durante a sua adolescência. A gente não sabe o tempo que os pais morreram, porque como eles já tinham tido Zacarias numa idade bem avançada, ele não fala do como foi a criação dele. Então, a Bíblia deixa claro que ele foi uma bênção. Ele foi uma bênção e ele foi morar no deserto. Ele foi morar no deserto. Conforme João criticava, né, as pessoas por estarem fazendo coisa errada, e ele pregava que tinha que se arrepender, né? E uma das coisas que ele criticou também muito, que João não aceitava, ele pregava porque estava errado, porque ele pregava a verdade. Foi, né, do governador Herodes, que se casou com Herodias, que era a cunhada, né? E isso era errado, errado até para o sistema, né? E conforme João ia pregando, as pessoas aceitando o evangelho, as pessoas gostavam de ouvir João falar. E eles já se perguntavam se ele era o Messias, e ele falava que não, que ele estava ali para abrir caminhos, ele ia abrir caminhos e para pregar a palavra de arrependimento. Ele vinha preparar o caminho para o Messias. Ele já estava para preparar o caminho, né? E para pregar a palavra para que se chegasse, quando o Criador chegasse, quando o Messias chegasse, as pessoas já teriam um entendimento, a mente mais aberta em relação a ele. No 3º tópico fala, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. Os judeus tinham o hábito de fazer a purificação, de ficar tomando um banho para purificar o corpo. E ele pregava que ele deixava claro que o batismo que ele fazia, né, o batismo com água, não era para lavar o corpo, era para purificar a alma, a mente das pessoas, né? Para pegar o arrependimento, para limpar a mente como? De seus pecados, a partir do momento que a pessoa aceitasse a Jesus, aceitasse batizando-se com água, era uma forma de seus pecados serem perdoados, serem lavados ali. Só que não é lavar como se a gente estivesse tomando banho, é lavar os pecados ficassem ali nas águas e as pessoas ficassem limpas de todo o pecado. E ele vai anunciando, ele fala, ó, eu batizo com água, porém virá aquele que irá batizá-lo com o Espírito Santo. E a gente sabe que foi o que aconteceu, né? Que Jesus, quando se cumpriu o batismo, ele batizou os seus discípulos, né? Com o Espírito Santo. E essa palavra está lá em Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, né? E o que acontece? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa. Ele é uma promessa para todos os que creem em Jesus como seu Salvador. Vocês ainda que são adolescentes, que vão passar por esse processo, né, do batismo, esse é uma promessa, é um selo que a gente faz com o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim como João anunciou, Jesus continua batizando até hoje os seus filhos, né, conforme a gente aceita, conforme a gente queira, né? Pois essas promessas, elas não são só para os filhos, não só para os filhos, são para os filhos daquelas épocas, são para os dias de hoje também, da mesma forma que acontecia
naquela época acontece nos dias de hoje. No último tópico, ele fala lá, né? Eu declaro, ele é o Filho de Deus. Deus ordenou a João batizar, quando ordenou ele a batizar, ele alertou que ele iria batizar um homem sobre qual viria o Espírito Santo descendo, né? Sobre ele. E quando isso acontecesse, João saberia que era o Salvador. Pensou que maravilha, né? Ele saber que ia batizar, ia batizar o Salvador do mundo ainda. Que privilégio para João, né? João era um rapaz, um moço íntegro, sincero, e ele teve esse privilégio de saber que ele iria batizar o Salvador. Eu acho que muitos deles queriam ter tido isso, né? Mas João teve esse privilégio. E quando ele avistar Jesus vindo ao seu encontro, ele, já olhando assim de longe, Jesus chegando, ele olha e fala assim: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inicialmente, quando João era para batizar Jesus, ele não queria, ele ficou assim constrangido, né? Porque era muita responsabilidade. Imagina, né, se fosse nas nossas épocas agora, né, se acontecesse isso, que privilégio. Mas Jesus o convence que a vontade do Pai era essa, que João realizasse esse batismo, porque como Jesus se fez 100% homem, 100% Deus, ele teria que também passar da mesma forma que todo mundo, pelo batismo do arrependimento, mesmo ele não tendo pecado, né? E quando João vai para realizar esse fato tão especial, Jesus sai da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça, né? E veio uma voz lá do céu e disse assim: ele é o meu filho querido que me dá muita alegria. E é em Mateus 13,17 que se encontra isso. E a partir daquele momento, João Batista, ele começou a entender e a testemunhar, né? Que Jesus era o Messias e o Salvador prometido, o Filho de Deus. E aqui se encerra a nossa lição, né? Que fique gravada no coração de vocês essa mensagem do arrependimento. Que Deus venha falar em cada coração. Deus venha abençoar a cada vida, tá? E eu agradeço também a todos vocês que fizeram parte dessa aula, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, que Deus abençoe e até a próxima lição.